Epístola escrita pelo apóstolo Paulo em seu capítulo de número 2. Ainda que os irmãos vão encontrando, gostaria de que, em primeira mão, agradecer a meu Deus por mais um dia estar cumprindo mais uma parte do meu chamado, aquele a qual Ele me prometeu, e dia após dia Ele vem dando graça, vigor e cumprindo eles. Também quero aqui expressar minha gratidão à pastora Ana, que me concedeu essa oportunidade, que Deus esteja abençoando ela de grandemente. E também cumprimento aqui todo o grupo de obreiros dessa casa, que Deus seja contigo e grandemente ao seu lado. Estou aqui com a graça dos nossos pastores, que prontamente quando eu pedi a autorização dele, eles disseram sim. Então estou aqui também com a graça dele. Filipenses capítulo de número 2, todos encontraram? Versículo de número 9, que assim diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste não somente na minha presença, mas muito agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Versículo de número 30, que assim diz: porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Somente até aqui podemos assentar. Glória a Deus. Paulo, escritor de pelo menos 13 livros comprovados, e um 14º ainda não comprovado, que é o livro de Hebreus. Mas além desses livros, ou melhor dizendo, um desses livros, Paulo expressa de uma maneira diferente do que todos os outros. Paulo, expressando com amor este texto, ele coloca todo o seu coração, ele coloca toda a sua alegria. Este livro é o livro de Filipenses. Mas por que Paulo coloca dessa maneira, um pouco diferente dos outros? Paulo, ainda na sua segunda viagem missionária, ali pela Europa, a gente vê isso no Atos capítulo de número 16, Paulo visitando Macedônia, ou melhor, a cidade de Filipos, ele funda a sua primeira igreja na Europa. Então Paulo conhecia muito bem esse povo, e sabia como eles exercia e exaltava o nome do Senhor. Uma segunda coisa que nós entendemos do porquê Paulo coloca tanto o seu coração sobre essas cartas de Filipenses é que o próprio Jesus, ele tinha um apreço muito bom de querer salvar os gentios. Isso nós percebemos lá em Cesareia de Filipe, em Mateus capítulo de número 16, uma cidade totalmente gentil. E próprio Jesus escolhe aquela cidade para ministrar uma das palavras mais bonitas da Bíblia: Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então sempre Deus quis salvar os gentios. É por isso que você está aqui nessa noite, porque ele, lá em Cesareia de Filipe, ele chamou alguém para salvar a tua igreja. Outra coisa que nós percebemos é que Deus fala sobre de 3 formas. Ele fala que a palavra dele seria enviada na Judeia, na Samaria e nos confins da terra. Samaria era responsabilidade de Filipe e também, pós-Filipe, de João. E a Judeia era responsabilidade de Pedro, mas os confins da terra era de Paulo. Aí Paulo, ainda antes de ser encontrado, Deus já tinha um propósito na vida dele. Então Paulo toma cartas, todos conhecem essa história, para matar os cristãos. Mas agora aparece uma luz,
este Jesus sobre Paulo. Paulo cai sobre o rosto no chão. Não tem mais visão. Vai levado para uma casa. Deus ordena que um dos seus vai colocar a mão sobre a cabeça dele. Mas aquele homem murmura, falando: mas Senhor, esse não é contra os seus. Esse pode me matar. E o Senhor diz: esse é segundo o meu coração. Esse eu tenho um apreço por ele. Passa-se anos. Agora Paulo começa a evangelizar. Sua primeira viagem missionária, a qual tendo ao lado Barnabé e também João Marcos. Mas chama a atenção que João Marcos abandona esse barco. Ele volta para trás. Já na segunda viagem missionária, Barnabé vai chegar em Paulo e vai falar assim: vamos levar João Marcos conosco? Paulo vai dizer: mas esses que já nos abandonaste? De novo? Não quero. Aí Barnabé se revolta com Paulo, vai para um lado, e Paulo começa a andar sozinho. E Deus levanta um chamado Silas. Aí Paulo e Silas caminhando, eles queriam ir a Antioquia, e a Ásia, a Betínia, e o próprio Espírito Santo começa a dizer: não, eu não quero. Vou dar a volta, desce para Macedônia. E agora chegando na Macedônia, que é a primeira cidade de Filipos, Paulo então começa a evangelizar. A primeira a qual Paulo salva é uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpuras. Essa mulher é tão importante, mas vive no anonimato. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está querendo usar pessoas no anonimato. Tem muita gente querendo ter nome alto, e Deus querendo usar os anônimos. A Lídia não queria ser grande. Aí o que ela faz? Para Paulo empresta a casa dela para ir evangelizar Cesareia, Filipos. Ela poderia dizer assim: eu sou a primeira, eu quero ser a grande. Não, a casa é sua, Paulo. Evangeliza o povo. Aí Paulo começa a pregar, falar sobre Jesus, evangelizar toda aquela cidade. Aí pouco tempo depois, a palavra nos conta que Paulo, andando junto com Silas, encontra uma menina com espírito de adivinhão. E Paulo, ouvindo o que ela disse: tu és um filho de Deus. E olha, se fosse nós queria aplausos. Mas Paulo, ouvindo aquilo, entendeu que não era de Deus. Porque muitas das vezes, ainda que pessoas queiram nos elogiar demais, às vezes está querendo só nos derrubar por trás, querendo nos colocar ego, aumentar coisas em nós que o Senhor não quer. Aí Paulo repreende, expulsa, mas aquela menina dava lucro aos seus senhores. Paulo e Silas é preso. E quem sabe Silas olha para Paulo agora dentro da prisão e fala assim: Paulo, eu poderia ter ficado lá em Jerusalém, porque eu estando lá, eu não estava preso. Mas não, ele não olhou assim. Quem sabe Silas olha e fala assim: eu vou voltar para trás. Mas aí Paulo está dizendo: não dá mais tempo. O que nos resta é adorar. Não adianta voltar para trás. O que nos resta é adorar. O carcereiro não tinha culpa de nada, mas ouvindo a adoração, o coração dele se quebrantou. A igreja se abriu. Era mais um em Filipos, sendo salvo para Deus. Glória a Deus. Isso na segunda viagem. Aí agora Paulo passa-se alguns anos,
Paulo então começa a escrever as cartas aos Filipenses. E Paulo sempre fala sobre uma alegria nos 4 capítulos. A primeira alegria que Paulo escreve é a alegria em parecer por Cristo. Paulo vai escrever assim: irmãos, quero que saiba que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo está escrevendo assim: as minhas dores, as minhas lutas, as minhas guerras, as minhas prisões, os meus choros, todos esses contribuíram para o Evangelho avançar. O que Paulo está escrevendo para nós? As nossas lutas, elas não têm um acaso, elas sempre é para avançar o Evangelho. As nossas guerras não é um acaso, elas sempre é um avanço para o Evangelho. Por que isso? Porque se você chegar num irmão e for falar para ele assim: eu não vivi isso aí não, mas Deus vai te salvar, ele talvez nem vai te dar bola. Mas aí agora quando você começa a falar assim: eu passei, eu vivi, isso me aconteceu, as coisas mudam. E Paulo está escrevendo isso: eu me alegro por parecer por Cristo, porque tudo é proveito do Evangelho. O capítulo de número 2, Paulo vai começar a escrever: eu me alegro por servir a Cristo. Mas esse eu vou deixar ainda para o final. Esse é o texto base, eu quero decorrer sobre ele. No capítulo de número 3, Paulo vai começar a escrever a alegria em ter fé em Cristo. Paulo vai escrever: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando assim: nada vem de lei, nada vem de pessoas, nada vem de dinheiro, nada vem dessas coisas. Tudo vem do Senhor. Tudo é pelo Senhor. O capítulo de número 4, agora Paulo vai escrever: eu me alegro em dar por Cristo. Aí a gente vai observar o que Atos, capítulo de número 2, capítulo de número 3 nos recorda. A descida do Espírito Santo, ela nunca foi e nunca será somente para a própria pessoa. Ela é para o outro. Só que a geração na qual nós vivemos quer que o Espírito Santo desça para ser maior que o irmão. Tem gente que fala assim: Espírito Santo, desça em mim para me falar em línguas e meu irmão do lado vê. E essa não é o que Deus quer. Isso não é o que Deus pede. É por isso que ele não desce tanto mais. Então como que é para o Espírito Santo descer? Aí Pedro, no mesmo capítulo, pregando, salva 3.000 homens. Capítulo de número 3, Pedro, na porta de um templo, um homem pedindo uma esmola, ele estende a mão e diz: levanta e anda. É para o outro. Não é para mim, é para o outro. É sobre o outro. Capítulo de número 2 já diz: é de servidão. Mas precisamos entender tudo que Cristo viveu para nós. A palavra dele vai nos contando que, estando ele, e eu creio, numa conversa muito particular com o próprio Deus, ainda no céu, o próprio Deus olhando e falando assim: nós precisamos intervir. Nós precisamos descer mais um para salvar a humanidade. Porque já não dá mais para salvar o povo, perdoar o povo matando cordeiros. Aí eu não vejo o próprio Deus mandando Jesus por conta dessa palavra. Ela nos diz que o próprio Cristo se humilhou para descer. Era Deus falando assim, e Jesus dizendo assim: Pai, eu vou por amor a eles.
alguma coisa eu aprendo nesse texto. E qual é? Que quando ele está se humilhando, deixa eu te trazer algumas classes. Por baixo a gente tem a humanidade, o homem. No meio a gente tem o angelical, que é os anjos, serafins, e em cima a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora Jesus ali vai descer duas classes, ainda sendo Deus, sendo divino, para ser igual ao homem, para ele dizer assim para nós assim: não adianta ego, vocês são postos. Não adianta querer ser maior que os outros, vocês são postos. Dinheiro, nada nesse mundo te fala que você é maior que alguém. Tu ainda é pequeno, e Deus está se humilhando para se parecer com Ele. Diferentemente de Satanás, o irmão aqui já disse, Satanás queria ser Deus, e ele é expulso. Agora Jesus, sendo Deus, quer ser homem, para não ter usurpação, querer ser Deus, mas se tornando a forma de servo. Mas agora, já achado na forma de servo, ele vai se humilhar ainda mais para descer a classe mais abaixo, para sair da humanidade. Mas Cristo não tinha como se humilhar mais igual a humanidade, que seria no pecado. Então, como ele sendo Deus, não podendo pecar e obedecer através da morte de cruz. Segundo os romanos e também os judeus, a morte de cruz era a pior morte a qual se tinha. Eram os piores criminosos que morriam por ela. E agora Jesus toma essa morte. Ele está dizendo assim: eu vou humilhar mais um pouco para baixo de vocês, para que vocês sejam salvos. Só que aí nós vemos pessoas querendo engrandecer, e Jesus dizendo: humilha-se. Não é ser humilhado pelos outros, é você mesmo se humilhar, é você descer para o pó, é você mesmo se descer para debaixo dos pés de Deus e exaltando a Ele. Aí agora Deus exalta Jesus sobre todo nome, para que todo nome se dobrasse diante dele e toda língua confessasse que Ele era Deus. Aí agora Paulo vai começar dizendo: meus amados, vi que vocês sempre serviram com obediência, não somente na minha presença, mas fora dela. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a vontade. Mas sabe essas coisas? Todas elas fazem sem murmurar, fazem sem contendas. Era o que Paulo estava escrevendo lá no capítulo de número. Não murmura, faz. Em outro lugar nós vemos isso também, em uma direção extremamente da Trindade. 3 textos nós vamos ver a palavra levanta e anda. Levanta e vai. O primeiro é Jonas. O próprio Deus aparece para Jonas e diz: levanta e vai a uma cidade chamada Nínive. A segunda vez a qual nós vemos isso é para um homem chamado Ananias. O Senhor diz: levanta e vai para uma rua chamada direita. E a terceira, esse através de um anjo, o Senhor se levanta a um homem chamado Filipe e diz: levanta e vai. Mas logo após, o próprio Espírito Santo chega nele e diz: chega-te até aqui. O que nós aprendemos? O Espírito Santo, a Trindade, está coligada ao fazer do puro Evangelho. Aí Jonas, ali, ouvindo levantar e vai, covardemente ele tenta fugir. Ananias tenta murmurar, já Filipe faz na mesma hora. O que aprendemos sobre essas 3 direções? Qual nós somos?
Será que nós somos os covardes que vai fugir do que Deus está mandando? Será que nós somos os murmuradores e questionadores do que Cristo está nos ordenando? Ou será que seremos Filipe, que prontamente nos levantaríamos e iríamos fazer a obra dele? Então podemos fazer todas essas coisas sem murmurações. Aí agora Paulo começa a nos escrever que teve que se levantar um homem chamado Epafrodito, cooperador, companheiro dele nos combates, para que fosse enviado às necessidades de Paulo. Quantas vezes nós fugimos às obras? Quantas vezes nós ouvimos Deus nos dar ordem de algo e nós corremos? Quantas vezes nós ouvimos a palavra do Senhor e não queremos fazer nada? Quantas vezes nós ouvimos assim: não, eu vou ficar aqui sentadinho no banco, ou até falamos: não me deixa fazer nada hoje, não. Estou com dor de cabeça, estou com dor nisso. Sempre arrumamos desculpa para Deus. Sempre arrumamos desculpa para fugir do propósito de Deus. Mas sabe, pastora Ana, algo ali, estudando essa mensagem muito forte, eu pude falar isso na minha igreja, e hoje Deus também me trouxe na memória. Quantas vezes nós ouvimos assim: se não fizermos, Deus vai tomar e vai dar na mão do outro. Deus faz isso, Deus faz, mas tem coisas diferentes que Ele trouxe. Se não fizermos, vai apertar, vai doer, talvez até morte espiritual, mas vai acontecer. Se tentarmos correr, Ele vai pegar, seja na dor, seja aonde for, Ele vai fazer. Seja você murmurando, seja você fazendo de que jeito quiser, Ele vai fazer. Aí qual que é o melhor caminho? Faça no amor, faça na direção dele. Mas vai doer, doa, machuca, porque a tua recompensa não é aqui, a tua recompensa é lá. A tua recompensa não é nessa terra, é no céu. A palavra dele nos diz: eu vou deixar um consolador para vocês, mas eu vou para lá preparar-vos um lugar. Ele não nos prometeu algo na terra. O que Ele nos prometeu na terra foi aflições, guerras, lutas, mas nossa vitória ela é em cima. Ele não nos chamou por um acaso, Ele nos chamou para a honra, para a glória e para a exaltação do nome dEle. Epafrodito precisou chegar bem perto da morte. Ele não fez caso da vida dele. Outro que nós vemos assim é João, é o próprio Paulo, é Pedro. Nenhum deles negaram, nenhum deles correram. E Paulo termina uma das suas cartas dizendo: combati o bom combate, guardei a fé. O Senhor está procurando pessoas para combater esse bom combate. Pessoas que não querem se exaltar, vai exaltar Ele. Pessoas que não têm medo de fazer esse combate por amor a Ele, porque as nossas forças, tudo nosso vai vir dEle, por Ele, para Ele. E tem pessoas preocupadas, e o Senhor dizendo: fala lá, que eu faço, fala que eu cuido.
Nós estamos vivendo uma geração que tem fugido do Senhor, fugido das coisas de Deus, porque tem medo de ouvir do próprio Satanás dizendo assim: se tu abrir a boca, eu te mato. Se tu abrir a boca, eu acabo com a sua família. E Deus está dizendo: pode abrir, eu cuido. Pode falar, eu cuido. Glória a Deus. Os crentes de hoje precisam voltar um pouquinho para a essência do Evangelho, que é a perseguição. Se um de nós que não vive isso, tem algo de errado. Se não vivemos essa perseguição por Cristo, tem algo errado. Se não vivemos essa guerra por Cristo, tem algo de errado. A gente não vê os profetas serem passados a mão na cabeça, não. É apedrejado, é preso, é morto numa cruz de cabeça para baixo. E nós queremos fugir, porque está com medo de Satanás. E o Senhor está dizendo: ó, abre a boca, abre a boca. Ele quer pessoas que não vai ter medo de ouvir essa voz, que é de Satanás, para parar o Evangelho. Ele quer o Evangelho avançando, avançando. Quer ver a maior prova disso? Quem aqui quer ser salvo? Creio que todos. Aí nós estamos querendo que Jesus volte. Só que tem gente segurando o Evangelho. E a palavra diz assim, ó: não vai ser rumor de guerra que vai ser a volta de Cristo. Não vai ser nesse período, não. Sempre houve isso aí. Mas é quando essa palavra, nos 4 cantos, for anunciada. E tem gente segurando o Evangelho. Tem gente que não fala de Jesus. Tem gente que vê o irmão do lado e não diz: Jesus te ama. Jesus é contigo. Jesus te quer. Tem pessoas se segurando do Evangelho. Mas ele não quer isso mais. Ele precisa de mudanças dentro de nós. Isso eu falo até para mim. E quando eu estava aqui, Jesus veio muito forte em dizer: Tiago, te prepara, o que Deus tem contigo. Eu não sei o que você vive, eu não sei como que você é, mas Deus profetiza que não é para reter as palavras da sua boca. Ele te deu algo que é este Evangelho dentro do seu coração, para tu dizer sobre esse Deus. Ainda que tudo venha se tornar de cabeça para baixo, eu não estou te desejando isso, eu só quero que você entenda. Vire de cabeça para baixo. Deus vai te dizer: Ele é contigo. Ele é na sua vida. Não retém as palavras do Evangelho. Ainda que o mundo, Satanás, quem seja, te diga: eu vou te calar, Deus está te falando: abre a boca. Seja por mão do teu lado, para quem for, Deus te dará as estratégias para tu anunciar o Evangelho. De grande. Ele não me diz como, mas Ele te diz: tem algo grande dele para você. Isso eu não falo de bens materiais, não. É espiritual. É essa palavra. E Ele conta contigo. Quero aqui expressar novamente a minha gratidão. Quero pedir também que o Espírito Santo venha falar nos corações dos irmãos aquilo que eu não consegui transmitir, ou por um acaso eu deixei passar, mas que Deus
venha ser com os irmãos de grande forma, para que todos exalte o nome dele. Amém? Glória a Deus, nosso Senhor, nosso Deus, que maravilha. Graças a Deus. Parece até que o Kaique conhece o irmão Tiago, né, já? Naquele exato momento, Deus fala comigo, se fechar a boca. Parece até que ele te conhece. E eu nunca vi nem a boca para dizer que o Kaique é irmão Tiago.